Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 28 de outubro. Vamos juntos encerrar mais uma semana falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. A preferência dos brasileiros pela carne suína nas festas de final de ano. Minas Gerais é um dos estados que mais consomem a proteína. Quais são os cortes, as tendências e as novidades que vamos encontrar no mercado? E ainda, terminou ontem em São Paulo o 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Lideranças femininas estiveram presentes durante os 2 dias de evento, trocando informações sobre tecnologia, sustentabilidade e mercado. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já está começando. E a gente começa o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você consome carne suína nas festas de final de ano? Para nos responder é muito fácil. Envie agora para o nosso WhatsApp consumo ou não consumo. A sua participação é muito importante. Lembrando, o nosso número é 11 97 571 3819. No final do programa a gente vai ver o resultado dessa enquete e no próximo bloco vai ter uma entrevista especial sobre justamente consumo de carne suína. Vamos falar de liderança feminina? Entre os dias 26 e 27 de outubro aconteceu em São Paulo, no Transamérica Expo Center, o 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A repórter Janaína Barros esteve por lá e acompanhou de perto esse encontro. Depois de 2 edições online, o Congresso este ano reuniu presencialmente mulheres lideranças femininas da cadeia produtiva do agro, que vieram representar todas as regiões do país e conhecer mais sobre as novidades tecnológicas para o setor. É o caso da Luciana, que esteve presente no primeiro dia de evento para prestigiar as colegas pecuaristas e participar dos painéis. Para ela, como líder dos negócios de aves da família, fomentar cada vez mais a oportunidade de uma mulher na liderança é muito importante. Isso foi uma caminhada, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Eu cheguei na fazenda há alguns anos com muita vontade de aprender, de trabalhar e de fazer diferente. E eu acho que a gente, enquanto família, tem conseguido cumprir esse objetivo, que é melhorar por um pouquinho que seja, Janaína, mas todos os dias. Sempre nessa vontade de fazer melhor essa atividade maravilhosa que é a avicultura. Para você, o que falta para a mulher se tornar uma grande líder no que ela faz? A mulher ela tem que ter espaço, obviamente esse espaço ele tem que ser criado para nos receber, mas a gente também tem que entregar muito conhecimento, a gente tem que estar preparada, Janaína, para ocupar o espaço de liderança e todos os outros espaços em todos os setores. No agro, isso não é diferente. Falando hoje aqui, um dos principais temas é a responsabilidade ambiental. No setor de aves e suínos, o que você tem para falar para o pessoal de casa de que está em movimento, de que está em transição também essas responsabilidades? Eu acho que o primeiro ponto é que o frango, a carne de frango, a proteína de frango, ela é excelente em pegada de carbono. Quando a gente compara o frango com outras proteínas, ele é muito menos emissor dos gases de efeito estufa. Então esse já é um grande gol da nossa atividade. E o outro grande caminho que a gente tem seguido de forma brilhante como setor é implantar cada vez mais as energias, por exemplo, de fonte solar, por meio de placas fotovoltaicas. Cuidado com água, com resíduos, Janaína, é uma lista imensa de iniciativas e a gente, como Brasil, está sendo protagonista nesse assunto. Quem também esteve presente no Congresso foi a pecuarista e presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, que falou sobre como a mulher está cada vez mais presente no agro e trazendo tecnologia para os negócios do campo. Eu estou aqui há 7 anos. Desde o primeiro congresso que nós estávamos em 600 mulheres. E eu acho que são algumas coisas. Primeiro, uma evolução
muito grande, não só em número de pessoas, mas de preocupação que a gente vê que os organizadores têm do que trazer para esse congresso, né? E aí eu acho que entra também o que essas mulheres do agro estão procurando e estão querendo. Hoje, essa relação que a gente vê da mulher no agro também tem muito a ver com a sustentabilidade, que antigamente não se falava muito. Igual a mulher no agro, não existia muito a liderança feminina. E hoje, essas duas pautas, esses dois temas, estão muito à frente. Com certeza, né? Eu acho que a mulher, ela tem uma preocupação, eu falo que é uma coisa até assim maior, holística, que ela percebe olhar a sua fazenda inteira, olhar o seu ambiente de trabalho, necessariamente não é só uma fazenda, e se conectar com muito mais coisa. A mulher tem esse olhar, né, inclusivo, e essa preocupação, como você citou, eu acho que acho que não só com a sustentabilidade, mas com o uso de tecnologia, né? A mulher quer muito usar, né? Eu acho que existe até uma brincadeira entre nós que quando é lançada uma nova tecnologia, são as mulheres que querem experimentar primeiro, elas que de alguma maneira se dispõem a fazer aquilo lá. Então eu acho que é um caminho que a gente está trilhando junto e que não vai parar. O último censo do agro, realizado pelo IBGE em 2017, revelou que de 10 líderes, pelo menos 2 são mulheres. E aqui, em 2 dias de evento, mais de 2.500 mulheres mostraram que faz a relação entre o agro, a responsabilidade com o meio ambiente e a tecnologia. Este evento é uma concretização de um sonho que começou 7 anos atrás, quando o Transamérica procurou a BAG para que a gente fizesse um primeiro levantamento sobre o perfil da mulher no agronegócio. Naquele momento a gente não vislumbrava o que representava isso, né? O que era a presença feminina e os desafios que a mulher enfrentava num setor que era preponderantemente masculino. A partir daquela amostragem, nós conseguimos visualizar o quanto a mulher está inserida em diversos segmentos, tanto acadêmicos como nas cooperativas, na produção agrícola e pecuária. Mas ela mesma não se percebia assim, como uma grande gestora, né, de propriedades. E com aquele levantamento a gente pôde organizar o primeiro Congresso Nacional das Mulheres do Agro. A gente ainda tem grandes desafios pela frente e esse é um deles, né? Por que de diferença salarial? Porque um é homem e porque o outro é mulher, e não pela competência de cada um, certo? Não existe uma razão lógica, né, para isso, e eu acho que é por isso que a gente tem que se unir, lutar. Espero que no futuro não precisemos mais discutir esse tipo de assunto, porque hoje a gente ainda busca espaços. Acho que em breve nós teremos igualdade de gênero, né, nas profissões, nas remunerações, mas ainda estamos nesse processo de transformação. Depois de 2 anos, né, praticamente aí afastados de uma convivência com todas as mulheres do agronegócio, o Congresso retorna presencialmente com mais de 2.000 mulheres. É muito importante para a gente. A gente costuma dizer que a gente não pode mais olhar para o retrovisor reclamando de coisas do passado. A gente sabe de vieses inconscientes que existem ainda no mercado de uma forma geral, mas tem muito para olhar para frente, para construir. A gente trabalha de uma forma proativa, tentando fazer essas trocas e impulsionando que a mão de obra cresça e principalmente a gente consiga impulsionar mulheres em cargos de liderança. Porque a gente acredita que trabalhar no agronegócio é impulsionar essa cadeia sistêmica de toda essa rede que vai de dentro da porteira, de antes da porteira, na parte de importação dos insumos, parte de produção agrícola e também a parte depois, seja do esmagamento ou da exportação dos grãos. Nós, como profissionais do agronegócio, acho que a gente tem a missão aí de influenciar e de ajudar os agricultores e agricultoras a transformarem os seus negócios dessa forma sistêmica. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube também, youtube.com/ligadosintegrados. Por lá você pode ver e rever todas as nossas reportagens e entrevistas sempre que você quiser. Aproveita e se inscreve para você não perder nada.
No próximo bloco, estamos nos aproximando das festas de final de ano e a carne suína ganha protagonismo na mesa dos brasileiros. A gente vai falar sobre consumo daqui a pouquinho. Não saia daí. Olá, eu sou o Arley, pesquisador da Embrapa, e o Ligados Integrados volta já. Já estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, direciona para o QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela e pronto. Você já vai ter acesso a um link que te leva para o nosso site e também para as nossas redes sociais. Aqui no Brasil, a carne suína ganha protagonismo nas festas de final de ano. Cortes como pernil, lombo, paleta suína e tender disputam a preferência dos consumidores. Em 2021, o consumo da proteína aumentou no país. Além do alto valor nutricional, o preço mais acessível também é um diferencial. Em 2022, o consumo deve registrar alta novamente. Vamos falar sobre o consumo da carne suína entre nós, brasileiros, conversando com o João Carlos Leite, presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. João já está chegando por aqui com a gente. Muito bom dia para você, João. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. João, está nos ouvindo? Bom dia, prazer falar com todos. Vamos dar as boas notícias aí do consumo da carne suína. Estou ouvindo. Achei que tinha travado, mas não, está funcionando direitinho. Então vamos lá, João. Muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Vou começar te perguntando o seguinte: por que o consumo da carne suína entre nós brasileiros tende a crescer aí quando se aproximam as festas de final de ano? Tem a ver com crença popular? Tem a ver com tradição? O que é que acontece? Eu acho que é uma tradição, né? Talvez advinda de uma crença popular, né? Que o suíno, ele traz riqueza, ele traz prosperidade, né? Ele fusta para frente, ele anda para frente. É um animal, né, que olha para frente, que com essa atitude dele, né, ao contrário, por exemplo, da galinha que cisca para trás, né. Mas a verdade é que chega no final do ano, todo mundo realmente consome mais carne suína, né. Isso aí é um fato mesmo que a gente tem uma plataforma de dados que através dela, né, a gente percebe isso. Desde 2017 que essa plataforma funciona, a gente percebe que chega no final do ano, sempre o consumo da carne suína aumenta de 12% até 30%, mais no final do ano. A gente tem aí também algumas aves que fazem sucesso nessas festas de final de ano, peru, fiesta, mas realmente a carne suína, ela ganha um protagonismo, ela vai virando a estrela do nosso cardápio, né? Agora, durante todo o ano, a gente também está vendo aí um crescimento considerável do consumo dessa proteína entre nós brasileiros. Você disse que vocês têm aí alguns dados, então é uma realidade, é um fato, a gente tem como provar isso. Esse consumo, ele está aumentando ano após ano aqui no Brasil. Por que está aumentando? Tem aumentado sim. A Associação Brasileira faz um trabalho de divulgação, né, de marketing da carne suína que chama Semana Nacional da Carne Suína. E isso acontece todo ano. E a gente está trazendo para Minas também esse trabalho, né, multiplicando o trabalho da BCS com esse objetivo de divulgar a carne suína e de aumentar o consumo. Tem uma característica interessante, que é o seguinte: a média nacional é por volta de 17 quilos, mas a média do mineiro é 22 quilos de carne suína por ano que a gente come. O mineiro gosta de carne suína mesmo, a tradição mineira. Legal. Você disse que são feitas algumas campanhas de marketing, né, para valorizar essa carne aqui no nosso país. Conta pra gente o que é que tem feito a nível nacional, mas também aí em Minas Gerais. Como eu disse, essa campanha é uma campanha da Associação Brasileira que nós estamos multiplicando em Minas. A gente reúne com as grandes redes, faz treinamento, leva o pessoal das grandes redes para conhecer as grandes, conhecer o trabalho, desmistificar, né? O suíno hoje é criado com alta tecnologia, né? É um ambiente quase assim, uma sala de cirurgia, né? A gente somos sequestradores de carbono, nós temos biodigestores, a gente... aqui na Granja Galinha, por exemplo, eu sou autossuficiente em energia, nós temos geradores de biogás. Então, assim, a gente tem um trabalho da suinocultura brasileira, assim, enorme nesse aspecto aí. Sim, a gente tenta passar isso para todo mundo para entender que a carne suína é uma carne de qualidade. Gente,
teve um pequeno problema de conexão aí, cortou um pouquinho da sua fala, mas você vinha dizendo que é uma carne segura, saborosa, saudável, o manejo é sustentável, a gente exporta para mercados muito exigentes, o brasileiro está entendendo isso, que ao contrário de alguns outros países que têm a carne suína como uma preferência nacional, a gente ainda prefere o frango, mas tem um porquê dessa carne ocupar um espaço cada vez maior na nossa mesa, né, João? Isso. A gente trabalha para isso, constantemente. Chega no final do ano agora, tem um consumo bem maior já, né? Isso é uma tradição mineira, como eu já disse aí, ele chega a aumentar 12% até 30%. As grandes indústrias começam a trabalhar agora por uma questão de logística agora no mês de novembro. O consumo direto aí de açougues, que tem uma enorme ruído de açougues no Brasil, o pico mesmo acontece no mês de dezembro. Aí. Chega a aumentar até uns 30% aí. É uma carne muito saborosa, né? Lombo, paleta, né? Como você disse na chamada do programa. Sim, e aí você nos disse que o consumo entre os mineiros é ainda maior do que a média nacional, né? Como é que o mineiro prefere consumir essa carne? A gente estava falando sobre cortes, também vou perguntar sobre os dados que vocês têm aí. Quais são os cortes mais buscados quando começam a chegar as festas de final de ano? Qual que é a preferência do mineiro? São os cortes tradicionais, o lombo assado, o pernil assado, a paleta, não vou descartar aí costelinha, o próprio torresmo, que é festivo, né, e é muito gostoso, né? Na verdade, se consome a carne suína e praticamente toda ela, né? Não tem aí segredo, não, né? Você pode fazer uma macarronada com a carne moída suína, que fica saborosa, o italiano faz muito isso e ninguém divulga, né? Sim, ela pode ser consumida em todo o seu espectro aí, de cortes que tem aí, são extremamente saborosos. A gente pode falar em tendências, porque hoje a gente fala muito da panceta, presente em todo churrasco, né, aqui no Brasil. Anos atrás a gente não ouvia falar sobre panceta, eu acho que é uma novidade mesmo aí dos últimos anos. Tem alguma tendência nesse mercado? A gente trabalha muito isso para ver se aumenta o consumo. Tem maminha, né, tem fry rib, olha, a gente copiando aí um pouco aí os cortes bovinos, né, para disseminar essa carne. Mas chega no Natal, é lombo, pernil, tem o presunto que é muito consumido, que é feito de carne suína, né? Sim. Ele é usado aí praticamente em diversos pratos aí. O objetivo mesmo é aumentar o consumo aí dessa carne que é tão saborosa aí. Tem um aspecto desse ano que a gente está com preço extremamente competitivo. A carne suína aí no mercado está com preço muito competitivo, mais barata que a carne de frango, que é uma coisa que raramente acontece. Sim, é um cenário que a gente veio acompanhando ao longo do ano, né? A carne suína se tornando mais competitiva, ganhando mais competitividade em relação às demais proteínas, como a de frango e como a carne bovina também. Agora, você representando a Associação dos Suinocultores de Minas Gerais, eu te pergunto, esse manejo ele é feito ao longo do ano, já prevendo esse aumento do consumo no final do ano ou não? Depois de um determinado período do ano, especialmente no segundo semestre, essa produção ela aumenta, ela vem ganhando corpo. Como é que é isso? Já é previsível durante o ano todo esse aumento de consumo no final do ano? A gente sabe sempre que acontece isso. Dentro de uma granja, você não consegue aumentar a produção, não, porque normalmente você explora a granja sempre ao máximo, né? Então, pode até ser que um ou outro aí tente aumentar a produção, mas não se consegue com facilidade fazer isso, não. Não tem muito jeito de fazer isso, não. A gente já explora ela sempre ao máximo ali durante todo o decorrer do ano, sabe? É como se não tem jeito, não adianta. A granja é de um tamanho, você tem que usá-la para você tornar ela competitiva. O que acontece é que normalmente tem um ajuste de preço, tem a diminuição de estoque, né? E chega em janeiro com os estoques mais baixos. Isso sempre acontece isso aí. A gente sabe que são os estados ali do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, que tem a maior produção de suínos aqui no país, mas Minas Gerais também vem conquistando um grande espaço nesse mercado, né, João? E eu espero vocês aqui novamente, daqui para o final do ano, para vocês trazerem os números de vocês no ano de 2022. Acho que vocês já devem estar compilando esses dados, né? Tem tudo compilado, sim. Vai ser um prazer voltar. Maravilha, então. João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Um ótimo final de semana para você. Te espero em uma próxima oportunidade. Até mais. Eu que agradeço e desculpe aí a conexão ter falhado em alguns momentos. Não, imagina, que isso. Muito obrigada. Até mais.
Você votou e agora a gente vai ver o resultado da nossa enquete aqui na nossa tela. Nós perguntamos se você consome carne suína nas festas de final de ano. Vamos ver o que é que vocês aí de casa nos responderam? Vamos colocar o resultado do pessoal aí na tela? Olha lá, 75% das pessoas que nos responderam afirmaram que sim, consomem carne suína nas festas de final de ano. 25% não consomem, preferem então peru, fiesta ou alguma outra proteína. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, é claro, daqui para dezembro. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que domingo tem eleição, faça a sua parte, vote com responsabilidade, vote com consciência. Segunda-feira estamos de volta. Estou te esperando aqui para a gente falar de aves e suínos. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.